Oi, gente, ainda na linha das barrinhas de lenço. Eu costumo brincar que é barrinha de lenço e não barrinha de lençol. Ó, barrinha de lençol, por exemplo, você pode fazer direto, né? Então, você vai fazer isso aqui e vai fazer a segunda virada e já vem direto aqui na máquina para fazer, certo? Isso pode ser até para barras de camisa, por exemplo, de tricoline, tudo depende do material que você vai usar. Também poderia ser para um crepe, por que não? Mas depende do acabamento que você quer dar e também do perfil do modelo. Então, eu penso que para tecidos mais molinhos, o ideal sempre vai ser barrinha de lenço. A barrinha de lenço você pode fazer, aqui nesse caso eu vou fazer com esse pé comum aqui da máquina. Mas se você quiser, dependendo do material, você pode usar um pezinho de pesponto, ele super funciona. Então você faz, aqui no meu caso já tá feita essa primeira viradinha e já tá cortada inclusive. Ó, então por exemplo, você viria aqui na máquina, vai colocar, adaptar esse pezinho aqui, né? Que ele faz na beirinha, dá pra você perceber que a agulha vai ficar aqui, né? Então ele tem esse afastamento, esse desnível aqui que vai ficar no tecido. Então esse afastamento aqui ele dá um afastamento assim de uns 2 milímetros mais ou menos de costura, certo? Então normalmente na tua costura, na minha costura, enfim, eu normalmente eu uso 1 centímetro, eu tenho 1 centímetro para gastar de espaçamento de costura. Logo eu teria de espaçamento também para minha virada de barrinha. Então eu não vou virar isso aqui, né, para costurar lá, daí cortar e fazer a segunda, não. Eu vou virar em média, assim, 1/2 centímetro mais ou menos para a primeira costura. Vou refilar, né, que nem eu fiz aqui, com a tesoura. Vou refilar, né, e fazer logo em seguida a segunda costura. Com isso, eu entendo que eu gastei os meus 1 centímetro, né, ou 1 centímetro que eu teria aqui de espaçamento para costura, certo? Então, poderia ser feito, como eu falei, com esse pezinho aqui, ok? Que é o pezinho de pesponto, na beirinha. Porque existem vários tipos de pezinhos, né? Esse aqui, por exemplo, ele faz um afastamento de um pé de máquina, uma largura um pouco mais larguinha, assim, de uns 4 milímetros mais ou menos, certo? Então, não é esse que você usaria. Mas, dá pra você não usar os pezinhos e fazer direto com o pé comum aqui, que é o que eu vou fazer, gente. Então, assim, eu já fiz a primeira e já refilei inteiro. É uma faixa que eu vou usar numa peça e eu vou fazer ela toda de barrinha. Então, eu vou fazer a segunda barrinha aqui. Essa minha máquina é um pouquinho barulhenta. Eu gosto dela porque ela faz um pouquinho mais de barulho, enfim, eu já tô um pouco acostumada, enfim. Mas eu não uso, eu tenho uma silenciosa também, mas eu gosto mais dessa porque ela tem um pouco mais de pressão. Ok, então bora lá. Então já fiz aqui o corte, tá? Deixa eu refilar um pouquinho mais aqui esse pedacinho que não tá tão refilado. Lembrando que você faz sempre a primeira costura bem na beirinha e o refilamento, ele tem que ser bem também na beirinha para ele para ele ficar o quanto mais fininho. Desculpa. Bora lá. Então olha só. O que eu quero falar pra vocês, gente? Não se assustem, porque eu sou meio que a louca das barrinhas. Eu sempre brinco, porque eu sou muito rápida pra fazer barrinha. Muito rápida. Então, até que eu engrene aqui, ó. Então, por exemplo, ó. Segura a viradinha aqui e vou. Claro que se você tem um pouco mais de cuidado, mais fininha ela vai ficar. Mas ela ainda assim tá fininha, olha. Porque meu crepe, ele não é tão fininho. Ele tem uma espessura legal. Então, eu gosto dessa grossurinha, assim, de barrinha, né? Que ele dá um efeito. Um efeito, eu gosto disso. Ok? Então, é isso. Olha só. Mas não precisa ser assim. Você pode ir bem devagarinho, né? Pra conseguir fazer essa barrinha o quanto mais fininha.
Ok. Agora eu vou fazer, já vou começar desde o começo, ó. Essa parte aqui, que é o outro lado, né, da minha faixa. Uma faixa que eu vou marcar a cintura de um macacão. E tô inventando uma brincadeira aqui, uma faixa diferente. Ó, então já tô fazendo a primeira costurinha aqui. Nesse caso, gente, eu tô virando um pouquinho mais, sem me preocupar muito, porque é a faixa. Então, ela não tá comendo o espaço, digamos assim, no sentido de, vai deixar menor o busto, alguma coisa desse gênero, né? Então, eu posso não me preocupar muito, mas conscientemente. Tudo que a gente faz tem que ser com consciência, né? O que você tá fazendo. Então, olha só. Bom, eu sou apaixonada, gente, por barrinhas de lenço. Eu faço acabamentos até de bolsos. Uma hora dessas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse acabamento de bolso com barrinha de lenço. Bolsos faca, né? Então, ó, fiz a primeira. Agora eu vou cortar e fazer a segunda. Ó, eu não tiro esse fio aqui que ele vai me ajudar depois pra entrar ali no pé da máquina. Quanto mais fininha você cortar aqui, ó, quanto mais fininha você cortar aqui, mais estreita vai ficar ela acabada, né, na segunda costura. Gente, quando eu falo fininha, não é pra forçar a barra, literalmente forçar a barra. Não é pra forçar, é pra fazer naturalmente. Faz a primeira costurinha, o quanto mais na beirinha do tecido, tá? Aqui na curvinha ele fica um pouco assim. Você tem que cuidar pra não cortar, digamos, a costura nesse momento que você tá refilando o tecido, né? Olha, que graça que fica. Eu acho uma delicadeza, um acabamento impecável as barrinhas de lenço. Tem gente que diz que faz barrinha de lenço, mas é barrinha de lençol. É aquela coisa estranha na roupa, toda sem caimento. Ó. Agora, gente, isso é um detalhe bem bacana também. Por exemplo, é difícil muitas vezes eu entrar na máquina já no cantinho ali. Então, eu começo aqui, ó, de uma alturinha em diante. Vou fazer todo o contorninho e já mostro como que eu faço aquele canto lá. Aquela agilidade que eu falei que eu tenho é em partes mais inteiras, mais contínuas, né? Quando é curvinha, quando é partes assim que tem que ter aquele cuidado maior, tipo uma cava, um decote, aí você tem que respeitar bem a curvatura daquele corte, ok? Ó, então aqui no cantinho, os dedinhos tem que ser ali bem, sempre com cuidado, respeitando a parte que você tá na roupa. Ok? Ó, aqui ficou assim, essa coisa meio estranha. O que eu faço normalmente? Eu corto e eu dou uma leve queimadinha aqui. Lembrando que aqui é um tecido claro, então você não pode deixar escuro na hora que você for queimar um pouquinho ali com o isqueiro, né? Ó, então agora só esse outro cantinho, como que eu vou fazer? Eu corto aqui e agora eu não entro como eu tava entrando na máquina, aqui no pé da máquina. Agora eu vou entrar contrário, olha, assim. E vou entrar desse jeitinho aqui. Então, vou dar um retrocessinho ali pra dar continuidade. E vou aqui nesse lado contrário, porque é só um pedacinho. Certo? Minha mão aqui às vezes cobre um pouquinho, pra mostrar o detalhe. Ó. Os cantinhos é muito importante, gente, porque o cantinho que dá, ó, que dá um acabamento de bem feita a roupa. Aí dou aquela queimadinha. E o que é o segredo também de uma roupa bem feita? É você sempre cortar os fiozinhos bem cortadinhos. Quando é assim, eu sempre uso a pontinha da tesoura, para não correr o risco de dar um pique na minha peça. Olha, gente, que graça que fica as barrinhas de lenço.
ok? Bom, por hoje é essa a minha dica para vocês. Beijos. Comentem aí se vocês gostaram, alguma dúvida que vocês têm. Até!